Flamengo é o primeiro time brasileiro a ultrapassar a casa dos 2 bilhões em faturamento. Mengão tem 2 alvos para 2026. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro Negro e página Amaury de Paula Santos. Gente, segunda-feira, 1º de dezembro. Desejo um dezembro recheado de bênçãos para vocês em nome de Jesus. E aquela palavra de meditação matinal que está em Salmos 139, versículo 2, que diz o seguinte: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Que Deus abençoe cada lar a qual esse vídeo esteja chegando, que essas bênçãos se estendam para os seus familiares e que essa venha a ser a melhor segunda-feira de toda a nossa vida, em nome de Jesus. Gente, começar aqui com as notícias. Ontem encerrou a 35ª rodada, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa semana entramos na penúltima rodada do Brasileirão. A tabela de momento é a seguinte: Flamengo é o primeiro com 75 pontos, segundo vem o Palmeiras com 70 pontos, terceiro Cruzeiro com 69, quarto Mirassol com 63, quinto Botafogo com 59, sexto Fluminense com 58, sétimo Bahia com 57, oitavo São Paulo com 48, nono Corinthians 46, décimo Grêmio 46, 11º Vasco com 45, 12º Bragantino com 45, 13º o Atlético Mineiro com 45, 14º Ceará com 43, 15º Vitória com 42, 16º Santos 41, 17º Internacional com 41, 18º Fortaleza com 40 e os rebaixados. Juventude é o 19º com 34 pontos e o 20º é o Sport com apenas 17 pontos. Ou seja, a briga pelo Z4 já tem 2 rebaixados, mas tem times ainda que podem cair. Quem está aqui na berlinda? Vasco da Gama com 45, matematicamente, tá? O Bragantino com 45, o Atlético Mineiro com 45, o Ceará com 43, que é o adversário do Flamengo na quarta-feira, e o adversário do Palmeiras na última rodada, no dia 7, né? Então aqui, o Vitória com 42, o Santos com 41, quem está aqui na zona, né, é o Internacional e o Fortaleza. Esses dois ainda, a depender dessas 2 últimas rodadas, pode se livrar e quem está lá em cima pode cair. Então vamos aguardar aí, porque a briga tá bonita. E a briga lá em cima, né, na parte de cima da tabela, tá ali o Flamengo, depende apenas de si para vencer. O cenário Flamengo vencendo, o Ceará já é campeão. Isso é bom para o Flamengo, porque no jogo contra o Mirassol, que é a última rodada, pode mandar um time reserva, pode mandar até os jovens do Sub-20. Lembrando que o Flamengo já dia 10 já começa aí o Intercontinental. Então já é uma boa o Flamengo já ganhar esse jogo. Outro cenário, o Flamengo empatando com o Ceará e o Palmeiras empatando também. Isso é bom para o Flamengo. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro, que está precisando vencer de todas as maneiras, né? Então, o Atlético Mineiro, apesar de não tá vindo bem no Campeonato Brasileiro aqui na 13ª colocação, mas depende dessa vitória para poder se manter aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então será um jogo muito difícil, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, porque o Ceará também brigando aqui para não cair, está na 14ª colocação. Mas o Flamengo tendo um empate aqui no Maracanã e um empate lá entre Atlético Mineiro e Palmeiras, o Flamengo também é campeão, que só vão restar 3 pontos. O Flamengo não tem como ser ultrapassado. Outro cenário que dá o título para o Flamengo: perdeu para o Ceará. A gente não quer que isso aconteça. E o Palmeiras também perde lá para o Atlético Mineiro. O Flamengo é campeão. Vai continuar com 5 pontos na frente, com 3 para disputar. Então não tem.
Flamengo tem aí 98,99% de ser campeão brasileiro nesse ano de 2025. Só depende de si. Nada mais, nada menos do que isso. Galera, o elenco do Flamengo comemorou ontem o título, o tetracampeonato da Libertadores da América, lá no centro do Rio, uma festa linda, mas tivemos uma baixa. O troféu foi lesionado. Quebraram ali aquela parte de cima do troféu, né? Mas isso aí vão mandar restaurar. Prenderam ali com uma fita. Mais de 250 mil rubro-negros estavam no centro do Rio de Janeiro. Carioca, vocês sabem, gostam muito de praia. Um domingo de sol. E a galera, 250 mil torcedores abandonaram a praia para poder acompanhar ali o trio elétrico do Mengão. Cara, essa nação é surpreendente. Um fato triste foi a briga que ocorreu ali no final, né? Na hora da dispersão, parece que, segundo relatos da PM, alguns torcedores queriam ultrapassar a faixa ali de segurança, e teve spray de pimenta, bala de borracha, normal. Rio de Janeiro, tudo normal no RJ. É isso aí, meus queridos. Então, o elenco do Flamengo, após todas essas comemorações, se reapresentam hoje no CT1 do Urubu às 15 horas e 30 minutos para dar início aos treinos focados no jogo de quarta-feira contra o Ceará. Amanhã, terça-feira, o treino também será na parte da tarde, às 15 horas e 30 minutos. Foco total no Ceará, tá? Então a agenda do Flamengo é essa. Treino hoje às 15 horas e 30 minutos. Treino terça-feira, 15 horas e 30 minutos, às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Ceará no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, valendo o título. E a boa notícia, a CBF, devido aí ao momento vivido pelo Flamengo e a possibilidade de se tornar campeão amanhã, o troféu do Campeonato Brasileiro estará à beira do gramado. Então, se o Flamengo conseguir conquistar o título amanhã, quarta-feira, terá a volta olímpica e com certeza o troféu da Libertadores da América também estará em campo. Então, excelente notícia aí, né? Como eu falei, Flamengo ganhando, pode mandar o Sub-20 lá no Maião jogar contra o Mirassol, já vai estar classificado para Libertadores da América do ano que vem, já vai ter conquistado o título de campeão brasileiro de 2025, muito importante focar nesse jogo. Hora de virar a chave aí, nação rubro-negra. Bom, voltando aqui sobre a Libertadores da América, né? Foi muito criticado o Eric Pulgar por conta daquela entrada dele no jogador do Palmeiras. Eu como rubro-negro, tá? Aquilo ali realmente era para expulsão. Mas também aos 13 minutos do primeiro tempo, era para o Palmeiras ter ficado com um jogador a menos. Então eu julgo que o árbitro deu a lei da compensação. Não expulsamos um de um lado, não vamos expulsar do outro também. Mas ambos os jogadores, sem clubismo, tinham que ser expulsos. Mas a entrada do Pulgar foi maldosa. Foi maldosa sim. O jogo já estava parado, não tinha necessidade. Mas o jogador do Palmeiras, que pisou no nosso, como a gente fala, nosso lésbico, né? O Jorge Carrascal, né? Entrou na canela dele, entrou por cima, e a regra é essa. Entrou por cima, com as travas da chuteira, para ser expulso. Mas foi sem querer também é falta. Então ambos eram para ter sido expulsos, mas o Eric Pulgar do Flamengo recebeu o prêmio de jogador mais seguro da final da Conmebol Libertadores. O troféu foi entregue pela Mapfre, uma das patrocinadoras da competição. O prêmio busca promover valores ligados à responsabilidade e o desempenho seguro, reforçando a importância do trabalho defensivo para o sucesso das equipes, segundo a nota aí, né, da premiação da Conmebol. Parabéns, Eric Pulgar, mas tinha que ter sido expulso você e o atleta do Palmeiras, mas importante que fomos campeões. PQD, você não é flamenguista? Eu sou flamenguista, eu sou obrigado a chegar aqui e mentir? Falar em mentir, gente, os torcedores do Cruzeiro estão querendo a saída de Gabigol, né? Eu botei na página aí brincando, gente, é brincadeira. Eu acho que o ciclo de Gabigol no Flamengo acabou, é ídolo, não vai deixar de ser ídolo, mas botei para brincar, para a gente interagir, se ele deveria voltar para o Flamengo. Cara, é brincadeira, eu não vejo mais clima para Gabigol no Flamengo, mas outros jogadores já saíram e voltaram, que segundo o GE,
o Flamengo vai em busca de 2 reforços para 2026. Já tem 2 reforços encaminhados, já começaram até as conversas. Só que esses reforços serão do cenário nacional. O Flamengo não vai investir em atletas do exterior. Um zagueiro para poder ali ajudar a repor quando houver ausência aí de Léo Ortiz, Léo Pereira, né? O Danilo, que disse que vai se aposentar, né? Então um zagueiro, e também um zagueiro que cai pela esquerda, e também aí um atacante. O Flamengo busca um atacante, né, para ali brigar com o Pedro, ser a sombra de Pedro, mas isso aí mais para frente. Mas as contratações pontuais que o Flamengo vai fazer, um zagueiro e um goleiro, porque Matheus Cunha já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e o Flamengo precisa de um reserva à altura para Agostinho Rossi. Os outros objetivos do Flamengo, como eu falei, um atacante e a renovação de contrato de Felipe Luiz, que já está bem encaminhada, tá? Bom, como eu falei, o elenco do Flamengo treina hoje. A CBF informou aí que a taça estará à beira do gramado. O Flamengo tem 2 reforços encaminhados, segundo o GE, um zagueiro, né? Que deve ser aí o Vitão. O Flamengo tenta de tudo para poder contratar o Vitão. Vale destacar que o Flamengo investiu na segunda janela de transferência do ano passado em 300 milhões de reais, né? Então o Flamengo não pretende fazer gastos muito altos nessa primeira janela de transferência. O Flamengo geralmente investe mais na segunda janela de transferência. Agora uma curiosidade aqui: Flamengo e Palmeiras já disputaram nos últimos 20 confrontos entre Flamengo e Palmeiras. Flamengo venceu 10, perdeu 3 e empatou 7. Ou seja, a superioridade do Flamengo em cima do Palmeiras é gigantesca. Ou seja, freguesia confirmada, tá? Agora, notícia aqui muito show, muito show. Flamengo se tornou o primeiro clube do futebol brasileiro a ultrapassar 2 bilhões de receita em um único ano. Com o título da Libertadores conquistado no sábado contra o Palmeiras, o Flamengo já atingiu 2,015 bilhões em faturamento neste ano. Isso aqui já contando, já, tá? Com o título do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo ainda tem o Intercontinental para disputar. Tem outras competições aí que o Flamengo pode ultrapassar esse 2,5 bilhões. Tá? A receita ainda pode aumentar, mas nos seguintes casos. Primeiro, o Flamengo vença o Mundial Interclubes. Segundo, ocorra a venda de João Gomes, que tem interesse de grandes clubes da Premier League e pode receber valores por mecanismo de solidariedade e mais 10% que o Flamengo detém dos direitos econômicos de João Gomes. Ou seja, Flamengo, o gigantesco Flamengo sem SAF, já ultrapassou 2 bilhões de reais. Caraca! Flamengo chegando aí ao patamar de clubes europeus. O Flamengo tem o faturamento maior do que alguns clubes da Europa. Isso tudo se dá pela boa gestão do clube rubro-negro. Esse ano, em premiação, no Brasil, o único que está na frente do Flamengo, premiação, tá? É o Fluminense. Mas caso se confirme o título do Brasileirão do Flamengo, ele ultrapassa o Fluminense, né? Em premiação, porque o Fluminense chegou à semifinal do Super Mundial de Clubes. É o 4º melhor time do mundo, não podemos esquecer disso, né? Caso o Flamengo vença realmente o Brasileirão, né, que vai vencer, ultrapassa. Mas caso o Fluminense vença a Copa do Brasil, ultrapassa o Flamengo novamente. Mas o importante é o faturamento de 2 bilhões, título da Libertadores, título do Brasileirão. O Flamengo está brigando por muitas coisas grandes. E nós vamos torcer para que o Flamengo tenha sucesso em todas as competições que vêm pela frente. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui feliz da vida e volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.